E esse corte raspado ele ficou muito popular, né? Essa coisa militar mesmo, né? E as pessoas, os profissionais ali com o espelho na hora de mostrar, né? Ah, olha como é que ficou, focando ali só nas laterais, ali na Uhum. nuca, e esquece de abrir a big picture e ver que é uma pessoa inteira. Não é a Uhum. lateral do cabelo que determina a sua rotina, os seus objetivos e influencia no seu comportamento. Tem que abrir o contexto, né? Sim. Se é militar, Então, você quem é militar, precisa, tudo bem. você precisa disso. Quem quer esse corte raspado? Por que que você quer, né? Olá, começando mais um episódio do Visagismo em Foco. E hoje nós temos um convidado, primeiro barbeiro que vem para o podcast, e ele veio de Florianópolis. Foi muito gentil ele aceitar o meu convite e chegar aqui. O nome dele é Tiago Carve, ele tem uma barbearia em Florianópolis e fez o curso online e está praticando com muito sucesso o, o visagismo Image ID. Bem-vindo, Tiago. Muito obrigado por ter vindo, por aceitar o convite. Está aqui em São Paulo, frio hoje, né? Mas lá deve estar mais frio. Saí de lá, tava mais frio, tava 9 graus aqui, cheguei em 13, está confortável. É, Obrigado eu pelo convite, é uma honra estar aqui aprendendo com um mestre na área da imagem e quero explorar ao máximo aqui desse bate-papo para aprender um pouco mais e falar da minha mas experiência. eu vou aprender ouvindo sua experiência, porque as coisas estão mudando muito, né? Sim. E você conheceu o visagismo, o meu curso, né? Uhum. Como? Como que foi o processo de você Então, conhecer? quando veio a crise da pandemia, a minha barbearia, ela passou por um momento muito difícil, né? A gente teve um período dela fechado, onde a gente foi, impedido de trabalhar. Sim, E depois, quando foi retornando, o nosso fluxo caiu cerca de 80%, né? imagino. Meus colaboradores vivem daquilo e eu fiquei numa situação muito delicada, né? O Uhum. que fazer? E eu resolvi me capacitar. Eu acreditava que se eu me capacitasse, me diferenciasse, a gente teria mais força para continuar vivo no mercado à medida que essa crise fosse se passando. E eu já tinha ouvido falar dos temperamentos, mas Uhum. não tinha ouvido falar. Como você ouviu isso? Não sei, na Oi. internet, o pessoal falando que as pessoas têm escuta diferente para vendas, né? Você Uhum. ativa a escuta de uma pessoa, de um melancólico de uma forma, de um sanguíneo de Uhum. outra forma, né? Sim. E eu estava estudando os temperamentos quando eu encontrei o conteúdo de uma aluna sua, que é a Zigrid Pontes, que Sim. é Ah, professora ótimo. lá em Florianópolis, né? Acho uma das suas primeiras alunas, talvez. Ela fez o curso duas vezes. Primeira vez ela fez em Porto Alegre e depois ela fez em São Paulo, Sim, né? bastante tempo atrás, eu imagino, né? Isso, e ela é professora e ela também uma das poucas pessoas que fez um trabalho acadêmico muito bacana, usando o conhecimento do visagismo e falando sobre essa parte mais sobre identidade, esse aspecto do visagismo, Perfeito. né? Porque assim, eu como barbeiro, e interessante que eu não foi por cabelo e barba que eu cheguei no visagismo, Uhum, porque eu queria entender mais de pessoas, né? sim. Eu não, meus colaboradores estavam deprimidos, Uhum, os clientes estavam inseguros, né? E como que eu converso com eles, como que eu mantenho a minha marca viva, as pessoas com vontade de trabalhar no meio de uma crise dessa, para eu me comunicar com eles, que são diferentes, uhum, e no processo do nosso negócio, a pessoa que me aluga a sala, o fornecedor, todos são pessoas, né? sim. E eu queria entender mais sobre pessoas para ser um melhor líder, um melhor colega e um melhor prestador de serviço. E eu encontrei no canal do YouTube da Zigrid um quadro que ela fazia que era Café com Sim, Temperamentos. E isso. aí olha, isso aqui faz muito sentido, porque eu sou mais assim, mais alegre, mais animado, mais comunicativo, e os meus colegas de trabalho tem um que é todo organizado, só se veste de preto, Uhum, e eu fui fazendo o link, né, das pessoas que estavam ao meu redor com os quatro temperamentos. uhum.
eu resolvi seguir ela no Instagram e acompanhar o conteúdo dela quando eu encontrei um destaque: visagismo Uhum. e temperamentos. E eu pensei, o que que é? Porque para mim, visagismo era o quê? Antes de eu chegar ali no teu livro, o Visagismo Integrado através da Zigrid, para mim era assim: visagismo é aquela coisa que os cabeleireiros, tinha uma separação entre barbeiro e cabeleireiro, Sim. usam que se o rosto é oval, o corte é triangular ou quadrado. Uhum. Visagismo é isso. O que que isso tem a ver com comportamento e temperamento? E aí a minha cabeça explodiu. Uhum. Eu falei, olha, eu queria puxar o temperamento para dentro da barbearia, mas alguém já puxou os temperamentos e mais um monte de coisa. Tá pronto, é só estudar. Uhum. E aí eu encontrei o visagismo Philip Hallowell e por sorte as aulas agora estavam num curso EAD que eu poderia estudar de acordo com a minha rotina, com o tempo livre que eu tinha no meio da Uhum. pandemia ali e tudo mais, e assisti as aulas várias vezes até E isso é um pegar. grande diferencial, né? Sim, e para mim fez muita diferença porque eu já queria ir para consultoria, 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 Sim. queria pular etapas, né? E Não dá para aí pular, não. ia, voltava e entendia um pouco mais sobre luz e sombra e contraste, e aí voltava e a psicologia das formas. E eu já tinha lido O Homem e Seus Símbolos uma vez. Sim. E aí as coisas começaram As a se fichas caírem, encaixar né? e tal. E levou tempo, né? Logo que Porque é um conteúdo complexo. sim, e denso. E como que eu, trabalhando há 5 anos nesse mercado, nunca tinha ouvido falar nada disso. Não Uhum. tinha nenhuma. Era totalmente instintivo. Sim. É porque você é ensinado a cortar cabelo, Exato. fazer uma barba, né? Exato, né? E as pessoas vêm É, até parte técnica, né? as pessoas vêm até a barbearia ou com uma ideia que ela viu numa outra pessoa, que está dando certo para uma outra pessoa, ou repetindo o que ela fez no mês anterior e no mês anterior, Uhum. né? Uhum. Ou Eliminando. no ano anterior. Exato, né? Ou uma década, quem sabe a pessoa está presa naquilo ali, né? E não Uhum. consegue mudar. E Esse hoje, vício na imagem é muito comum, né? sim. E hoje em dia, aplicando, né, o visagismo, eu escuto muito, nunca ninguém tinha me falado isso, Sim. nunca ninguém tinha me mostrado isso, e mostra o rosto de perfil, e a pessoa não só ganha harmonia e estética e proporção, mas se sente mais ela mesma, se sente mais segura. É ruim, né, representar um personagem o tempo Sim. todo, né? E é interessante que a gente tem falado muito de mulheres, eh, mas os homens também são muito inseguros em relação às suas imagens, né? Eles não se conhecem muito bem e estão presos dentro de certos padrões Uhum. de como elas devem ser, etc. Mas as pessoas, tanto o homem quanto a mulher, realmente não se conhece, né? Sim, E quando você faz análise do rosto e fala das qualidades, sim, isso é uma revelação para a grande maioria, sim, né? sim. E elas começam, você deve ter visto que elas começam a pensar na sua imagem de uma forma diferente, né? Sim, sim. E o que eu vejo muito, assim, meu público o meu negócio, ele tá a metros, a uns 150, 200 metros da Universidade Federal de Santa Catarina, Uhum, e os centros de saúde, engenharia e arquitetura são os mais próximos, né? uhum, Então, o número de homens jovens entre 20 e 27 anos é predominante. Tem os professores, servidores que também vão uhum. lá. E a gente vê como é desafiador falar de certos aspectos com o público masculino Uhum, e também equilibrar, né, o que se espera desse homem em formação ali na Universidade Federal com o uhum. que o senso comum impõe e com a verdade dele, aquilo que ele gostaria de fazer, né? Desde aquela coisa de eu escolhi o curso aqui na universidade porque os meus pais queriam que eu fizesse isso, Mas sou outra pessoa. e isso vai pro lado da imagem, assim, Sim. também, né? A gente é fruto do meio. Inclusive, acho que quando eu estava fazendo no início do curso, tu estava lendo o Sapiens, Sim. e aí depois Nossa, eu... aquele livro é. É demais, né? Você fica É muito bom. atordoado, né? E aí eu li depois também. O Gustavo da Simone, não sei se ele
terminou o livro, porque ele começou a ficar perturbado. É muito bom, eu li todo muito rápido, né? E é isso, a gente é fruto do meio, né? A gente é fruto do ambiente, o Uhum. ambiente influencia o nosso comportamento e buscar a autenticidade E, e- nossa, eles mostram como nossas crenças são criadas, né? sim, sim, E que a gente fica realmente fica muito perturbado de falar com, nossa, será que eu estou vivendo uma realidade ou uma ficção, né? sim, sim, dentro da nossa bolha, assim, né? Uhum. Mas normalmente nessa fase da vida ali, as pessoas vêm querendo entrar no mercado de trabalho, vêm querendo, eu não queria mais parecer tão menino. O discurso vem sempre meio pronto e explorar, mostrar possibilidades de que ela pode romper, né, com certos enquadramentos assim, a partir da imagem que isso arrasta ela para o seu comportamento, é uma coisa bem reveladora assim Sim. e impactante. E agora nas redes sociais tem crescido coisas sobre visagismo na barbearia, mas nem sempre Distorcendo, né? nem sempre no máximo que realmente o visagismo pode oferecer para cada um, né? Para cada pessoa, para cada história, né? Eu acho que de certa forma volta ao que você acabou de dizer, que o que que eles entendem de visagismo, né? Se você tem a ideia de que visagismo é simplesmente você fazer uma imagem que o cabelo, a barba que combina com o formato de rosto ou com a cor da pele, isso é só estética, né? Isso não é grande coisa, né? Isso não é isso é quase uma coisa normal dentro da, do corte de cabelo, fazer a barba. Se você põe um cabelo muito volumoso na lateral e a pessoa tem um rosto quadrado, vai ficar mais quadrado, né? Sim, Se você põe uma barba longa e um topete numa pessoa que tem um rosto muito fino, vai deixar ele totalmente alongado, talvez com cara de cavalo ou com topete, né? sim, E desproporcional. é desproporcional, mas isso não é visagismo, esse é o Era visagismo. para ser o básico isso aí, né? Os profissionais da beleza saberem. Isso era o que foi introduzido pelo visagismo em 1937, que foi fundamental, Sim, e começou a ser absorvido nos cursos, mas hoje é normal, isso não é um grande diferencial, sim, isso é sim, normal, isso é obrigatório, né, sim. você ter esse Às conhecimento. vezes, para seguir o mercado, né, para vender, as pessoas tendem a essa comunicação rápida e rasa das redes sociais, por exemplo, a Uhum, gente tende, né, como sociedade, simplificar a coisa, né? sim, Deixar ela mais rasa para que tenha maior alcance. Só que aí, uhum, de outro lado, a gente perde todos os benefícios de transformar mesmo, né, de uhum, maneira impactante a sim. história de alguém através da imagem e do autoconhecimento. E é o espetáculo, né? O espetáculo, você pegar uma pessoa que todo desgrenhada, cabelo, não sei, barba e Perdida, tal, né? e você põe uma imagem que fica bonitinho, Sim, isso é espetáculo. Mas a questão é, essa imagem é adequada para essa pessoa? sim, Ou não? Ela pode ser bonita, mas não adequada. sim. E isso não é compreendido. Uhum, sim, Como você falou, você tem uma faculdade de arquitetura e tem uma faculdade de engenharia. Bom, a engenharia exige certas qualidades que a arquitetura não exige, perfeito, e vice-versa também. perfeito. Você tem que ser muito mais criativo Sim, na arquitetura, e você está trabalhando com estética e muito preciso, muito. Você tem que trabalhar com cálculos, etc. Exige uma imagem de uma pessoa mais concentrada, mais comedida, etc., do que o arquiteto. sim, Então, não é a mesma imagem que serve para os dois, né? perfeito, perfeito. E as pessoas precisam entender isso, né? Sim. Uma coisa que eu acho interessante de falar também, dentro dessa profissão
na área da beleza, que nós trabalhamos com pessoas, como a gente estava conversando, né? O cabelo não vai sozinho até o salão, né? É Sim. uma pessoa com uma história, com... Cabelo não é uma com cabelo, é uma pessoa com Exato. cabelo. E às vezes com uma ocasião especial, vai se casar, vai defender a sua tese de doutorado, Sim. mestrado. É muito importante que ela se sinta bem com ela, que ela seja ela mesma, que ela esteja segura, né? E trabalhar com pessoas, eu como profissional, primeiramente eu preciso gostar de pessoas, de trabalhar com Sem pessoas. dúvida, sem dúvida. E isso faz bastante diferença para que eu tenha presença e escute o cliente. Já Uhum. não é mais sobre mim, é sobre ele. Ele é um leigo que vem lá da área dele, eu preciso traduzir, ter paciência e e fazer testes visuais. Isso é bonito para você? E não é você se projetar Exato. no cliente, nem de convencê-la a fazer nada e nem impor a sua estética, né? Sim. Porque Porque a pergunta do visagismo, ela é assustadora para a maioria das pessoas, né? é incompreensível É, até. qual é a imagem que você quer passar, ou como você quer ser visto, ou como você gosta de se ver. O que você Você quer expressar. pega um grandalhão, marombeiro na cadeira, você desmonta o cara falando isso, né? E a gente não para pensar ao longo da vida, né? E esse processo de autocuidado, não é frescura se cuidar, não é frescura cuidar da saúde mental. A gente está evoluindo, né? E a Sim. imagem, eu vejo que ela é importante. A pessoa se olha no espelho e lembra dos seus porquês. Por que que eu fiz tal escolha? Eu sou quem eu sou. Isso está estampado na minha cara, não posso Uhum. negar, né? Eu acho que a imagem tem também esse papel de ajudar a fazer essa transição do que é importante e do que só parece importante, mas que lá na frente, no final da vida, talvez só o dinheiro, só o poder, só o sucesso ainda vai deixar aquele vazio e que Sim, essa autocompreensão que o visagismo convida a pessoa a fazer essa autoanálise. O que eu gosto, o que eu quero para o meu futuro, né? sim. Assim como muitas mulheres acham que o, o que elas precisam ser atraentes no sentido de ser atraentes sexualmente. Hoje isso é um conceito ultrapassado porque a mulher está no mercado de trabalho, ela tem que mostrar seu profissionalismo, etc. E da mesma forma, o homem, ele tem que expressar pela sua imagem sua capacidade. E qual é a sua capacidade? Então, eu tenho falado com outras pessoas, outros barbeiros, e eles têm falado que a grande dificuldade é um padrão que tem aparecido. A pessoa chegar e falar, eu quero mostrar que eu sou forte. Uhum. E isso é complicado, né? Porque não é realmente forte que a pessoa quer ser, ela quer ter credibilidade. Perfeito. E é muito diferente, Muito né? diferente. E como é que você está enfrentando esse desafio, esse, esse padrão que eu acho que também está associado à insegurança do homem perante as mudanças da sociedade, que não é mais ele ser aquele machão que impõe a sua vontade, que impõe, que entra lá no ambiente do trabalho e manda e desmanda e que impõe a sua vontade. Como que você tem feito isso? Primeiro, como profissional, prestador de serviço que trabalha com pessoas, eu, por exemplo, como homem, eu gosto de pontuar na receptividade, por exemplo, né? Hum, Que até no episódio que tu fala sobre ânimos e ânima ali, seria uma energia mais voltada para o feminino. E me sim, ajuda. sim. É importante. Sem deixar de ser Não, masculino. não. Sem mudar minhas preferências sexuais, por exemplo, Sim, né? exatamente. Mas é muito bom que o cliente se sinta confortável de se abrir comigo, Uhum, de contar coisas importantes para ele, íntimas para ele. Por exemplo, eu te dar um exemplo. Quando comecei a fazer consultoria e eu vi que havia a possibilidade incrível de fazer consultoria online, eu, um barbeiro, que fico ali num lugar físico,
eu posso passar um conhecimento e ajudar uma pessoa através de uma videochamada, né? Sim, Isso é incrível, incrível. né? E, tipo, Maravilhoso. é um superpoder que a gente está Sim. recebendo, né? Uhum. Não só de ter ganhos de uma maneira com liberdade geográfica, Sim, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, por exemplo, agora, né? Um profissional ali que a sua barbearia ficou alagada e foi impedido de trabalhar por uma força da natureza, e sim, ele poderia, com o celular, estar fazendo uma consultoria, ajudando pessoas e exatamente. recebendo e tendo esses ganhos. E E- superar toda essa crise exato, e enfrentar essa é crise, que né? De maneira digna, aconteceu né? também durante a pandemia, que quem Exatamente. tinha esse conhecimento, a própria Simone Holanda, né, Sim, que, e foi isso que foi a tábua de salvação para ela ter um rendimento sim. que ela não podia ter com atendimento físico. Sim, e é o que eu sempre falo, que quem dera eu já soubesse fazer consultoria e entendesse de Sim. visagismo naquela época, mas foi quando tudo acontece não por Nossa, mas acaso, né? foi muitas barbearias, muitos salões foram à Muito falência fechou, sim. e ainda estão, eu acho que a maioria dos profissionais ainda estão sentindo os Os efeitos impactos. disso, né? É, É por isso que a gente diminuiu o valor do curso sim, sim. agora, né? Mas assim, aí essa possibilidade, além de me dar toda essa liberdade de fazer online, por exemplo, quando eu, com um homem que eu desconheço, que eu estou conhecendo agora, vou fazer uma estratégia de imagem para ele, né? Nós vamos adequar a imagem dele para quem ele é, para os sonhos dele, né? Para o melhor convívio familiar dele, por exemplo, né? Nem sempre no ambiente da barbearia cheia eu consigo extrair tudo. E no online, um a um, Você fala com muito mais liberdade, e a né? pessoa se abre mais. Sim. E aí, uma pessoa que me veio pedindo uma coisa no início, depois ela revela que, na verdade, aquele cabelo dele ali tem química, Uhum. que já muda tudo, toda a Sim. análise, né? Então, se teu cabelo é um 2A, mas ele tá com química aqui, teu cabelo de verdade, e por que que você não gosta do seu cabelo como ele é? E a gente começa a conversar sobre outros assuntos, vem um aspecto, às vezes, emocional, né? Tem Uhum. casos, por exemplo, de, eu queria não sei o quê, mas no final das contas o cara tava no final, no luto do fim de um relacionamento e ele Uhum. queria de novo ver beleza nele, se sentir bem. Uhum. Então, assim, a consultoria de visagismo, ela tem esse aspecto, me levou para um nível de conexão com os meus clientes que às vezes eu não tenho ao longo de vários anos daquela maneira Sim. superficial, mas numa hora ali de conversa ali e É. 30 minutos de conversa, 20 minutos de conversa, mediante a capacidade dele se abrir, eu consigo extrair quem ele é e aí sim dar bons direcionamentos. O que eu tenho visto alguns profissionais têm criado alguns ambientes que quando eles sentem que há necessidade de mais privacidade, de falar de uma forma mais íntima, tiram do meio Sim, do salão ou da barbearia e vão para, por exemplo, um jardim ou para um café onde podem falar de forma mais tranquila. sim, Porque a consultoria pode é, trazer ou abrir a pessoa para falar sobre questões muito delicadas, isso tanto no homem quanto na mulher, eh, que não querem expor, perfeitamente. especialmente com homens, se revela uma fragilidade ou o que eles se entendem como uma fragilidade. Sim, Que isso é muito complicado, porque eu fui educado na Inglaterra, né? E a educação na Inglaterra é bem diferente do Brasil. Não é menos machista. Talvez até o inglês é mais machista do que o brasileiro, mas não é percebido assim. Até 1880 ou 90, o marido era dono da mulher na Inglaterra. Ele podia vender a mulher, ele era recompensado pelo homem que estuprava a mulher dele. Imagina, ele era recompensado, não a mulher. Então você fala, como que ele? É, porque era visto que, como ele era dono da mulher, quem foi prejudicado foi ele, sim, porque, né? Que é, hoje você fala que é absurdo, né? sim. Mas
Na Inglaterra, você fala mais baixo, você tem que falar com muito mais eh, cuidado, educação, etc. E quando eu cheguei de volta no Brasil, nós fomos para o interior, foi visitar a minha a família da minha mulher, e entrei num bar e eu pedia assim, falava obrigado, por favor, etc. E eu, dono do bar, era conhecido das pessoas, família da minha mulher. E eles falavam, nossa, ele é uma moça. Então você vê que a delicadeza é Uhum. considerada uma coisa negativa que a feminina o homem. E não é. Nem sempre, né? Não é ser delicado, Sim. ser gentil, etc. Não, não. Não é se deixar de ser homem. Inclusive, gentileza é uma característica bem importante, né, para E eu masculinidade. acho isso muito complicador muito grande para o Sim, homem sim, no mundo de hoje, porque você vai num ambiente de trabalho, hoje tem que trabalhar em equipe. sim, Você não pode ser, assim, força não entra na equação. uhum. Você tem que saber conversar, ser Sim, sim, conciliador, sim, sim. Ser diplomático, diplomático, ouvir o outro, sim. trabalhar em time. Uma das coisas que eu gosto de falar para os meus colegas de trabalho, clientes, colaboradores, pessoas que eu converso, faço consultoria, que o visagismo ele está bem associado à palavra contexto. Uhum. Sim. Dentro de um contexto, o que que é o que, né? E é O que é óbvio, adequado e o que não exato. é. Não é o É, que é certo ou errado. exato, né? Inclusive, às vezes a pessoa vai querer experimentar alguma coisa e vai dar errado mesmo, né? E faz parte do processo, né? Num contexto, aqui nós estamos na maior metrópole da América Latina, num contexto empresarial, as coisas já não são mais de uma forma que eram, e Uhum. talvez lá na roça, né, aonde o pessoal ainda lida com o boi brabo e tal, ele precise de mais energia, né? Sim. Mas quanto a seres humanos, Uhum. cordialidade, gentileza, isso não diminui a masculinidade de um homem. Não. Pelo contrário, né? Eu acho que falta justamente essa segurança de ser aquela pessoa que fala, não, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, nós vamos fazer da melhor forma, né? Tirar a histeria, né? Ao mesmo tempo, a gente vê nas redes sociais, assim, às vezes os movimentos é, de mulheres dizendo, ah, mas os homens já não mais Sim. certas coisas, né? E fica uma coisa meio confusa, né? Eu devo me parecer com o Mick Jagger nos anos 70 ou eu tenho que ser Nossa, o James Bond? dá uma insegurança brutal, Há né? uma confusão, né? E as pessoas ficam perdidas justamente por quê? Porque elas não têm uma identidade definida, elas não sabem quem elas são e vão sendo levadas ora por um discurso, ora por outro discurso, ora pela moda do momento. O que que as pessoas estão fazendo? O que está dando certo, né? Sim, E isso é muito complicado, porque né? é uma questão, por exemplo, do homem e da mulher, é uma questão de como construir um relacionamento. E, infelizmente, isso no mundo inteiro, não é só no Brasil, há poucos exemplos de como criar um verdadeiro relacionamento homem-mulher. Até homem-homem, mulher-mulher, é Uhum, a mesma coisa. sim. Geralmente cai numa pessoa dominando a outra pessoa. Uhum, E isso não é relacionamento. sim. Isso é um relacionamento de poder. E os homens, particularmente, são muito ruins em fazer isso. Porque não temos exemplos. Nós Sim. fomos. Se eu era o dono da mulher em 1880, só tive cento e poucos anos para me acostumar a mudar completamente a minha pensamento. Por exemplo, meu pai, quando ele não compreendia, não conseguia compreender, ele é inglês, que a minha mãe era parceira dele. Sim. E Que, que que eram ele não complementares, era, assim.
Ele não era herdeiro dela. Ele não conseguia entender isso. Ah, mas eu que trabalhei. Ele não conseguia entender que ele Sim, pode ter ido no escritório, mas era parte, eles eram companheiros, sim, eles criaram a vida juntos. sim. Então, uma parte ela criou, a outra ela. Então, ela tinha o seu. Nós éramos herdeiros, não ele. Uhum. Sim, Ele não conseguia entender isso, por causa do machismo engrenado sim. que existia lá. E isso é muito complicado. Então, você continua vendo que é aquela palavra em inglês, que é mansplaining, Sim. que o homem está conversando com a mulher e ele fala sobre alguma coisa e ele faz uma parte para explicar para a mulher o que ele está falando, porque ele presume que ela não vai entender. Uhum. Isso é diminuir a mulher. Sim. E ele não acha que isso. O que eu fiz? Ele não consegue entender que ele humilhou a mulher ao fazer isso. Ele não consegue entender isso. E isso pode destruir um relacionamento. Sim, sim, com certeza. Com Então, certeza. todas essas coisas estão exigindo mudanças incríveis. Sim, Então, você vai ser mais gentil, mas você vai ouvir sua mulher e você vai. E isso vai enfraquecer você? sim. Porque também é como numa barbearia. Tem horas que você tem que ser autoritário. Se Sim. se um colaborador Tem está regras tendo, ali, né? tá, ele tem um comportamento inadequado Sim, na servir as perfeito. pessoas, mas tem horas que você tem que ouvi-lo, Claro. porque ele tem É, um é problema. uma pessoa, né? Compreender por que ele está atrasando, o que está acontecendo Sim, para ele estar numa situação que ele está. sim. É, o contexto e o respeito reinam nesse tipo de situação delicada, né? A sociedade está passando por muitas mudanças, os índices de divórcio realmente só aumentam, Enormes. e do ponto de vista cristão, por exemplo, né, do casamento, é dito que o homem tem que cuidar da esposa como Que é um Deus, absurdo pensar isso. como Jesus amou a igreja, por exemplo. Assim, tá tudo muito confuso, né? Nós estamos num Sim. momento de Aí eu tenho que transição. cuidar da minha esposa, mas ela tem um cargo de diretora de uma empresa e que ganha muito mais do que ela. Então, o que eu tenho que cuidar dela? Isso vai, todos os seus preconceitos Sim, sim, vão sair pela janela, né? sim. E a conversa nem é só sobre recurso, né? Emoções, estabilidade financeira é muito bom, mas estabilidade emocional eu acho Sim. que é ainda melhor para poder enfrentamento de crise, né? É como tem situações que um homem vai defender sua mulher e a mulher fica ofendida. Você acha que eu não posso me defender? O que Uhum. é isso? Você fazendo uma coisa, me defendendo, como se eu fosse uma inútil fraca. Sim, sim. Aí o cara fala: como assim? Isso não é meu papel? Ele não entende. Sim, sim. Pode ser, né? Pode ser. Pode Se ser. você Em está na muitos rua e estão casos, atacados, sim. em muitos casos, mas Se eu sou não, mais forte, então não sim. 100% do tempo. E é isso, né? Não é também sobre poder fazer ou não, né? Há que se ter diálogo e entender o que funciona naquele relacionamento ali, e o respeito sempre vai reinar. Sim. O que eu acho legal até é que um, um cliente nosso, que é neurocientista e psicólogo, né? Uma vez ele deu um exemplo que eu achei muito legal, assim, que a gente tem uma tendência a ficar replicando fórmulas prontas, né? Na Uhum. imagem não é diferente, né? Sim. Mas para relacionamentos interpessoais também, né? Então vamos pegar um exemplo de um nutricionista que passa a mesma receita para todo mundo. Não Não vai funciona. funcionar. E é uma falta de respeito com aquele cliente, né? Sim, Porque eu, lógico. eu preciso te escutar. Como é que é a tua rotina? Você treina quantas vezes? Qual que é o teu objetivo, né? Se tem uma alergia, Exato, né? E assim, o médico não pode passar o mesmo remédio para todo mundo que tem a mesma dor. Eu tenho que escutar aquela pessoa uhum. sem esse De onde diálogo. vem essa dor? Por que vem essa dor? Tipo, e levantar todas as questões e fazer essas anamneses e ter um diagnóstico e deixar a pessoa falar, né? Onde tem pessoas, precisa de comunicação Sim. não verbal e verbal, né? Exatamente. E se você, o que me preocupa é ver.
esse padrão que reforça o homem machão tradicional, que é um estereótipo, Uhum. está sendo promovido, que é justamente o contrário do que os homens precisam. Estão dando um tiro no seu próprio pé, porque fazer essa linha reta é você se Ah, tornar menos padronização. flexível. Sim. Há uma padronização, né? Sim. Isso é uma coisa que esses tempos a gente estava até brincando lá, né? Que houve uma espécie de. Houveram algumas revoluções, né? Então, aquela barbearia antiga do barbeiro de jaleco, ela foi morrendo ali. 2014, houve uma gourmetização da barbearia, as mesas de sinuca e cerveja, e as man caves começaram Uhum. a aparecer. Depois, os maquinários começaram a evoluir, produtos, Uhum. né? Antigamente era só gel e agora vários outros produtos, assim. E o visagismo eu vejo como mais uma revolução que o Essa mercado da beleza é uma revolução verdadeira. e por agora a barbearia está entrando, né? Eu acho que os cabeleireiros e maquiadores já usam a ferramenta, já usam, né, essa arte de externar beleza há mais tempo, revelar beleza, né? Porque não era um universo que o homens era tão aberto para enfrentar, É, né? exatamente, né? Então, assim, Falar eu acho, beleza do homem você não pode falar que esse homem é belo. Ele é simpático. mas Não isso, é, isso não tudo está mudando, né? é. E a gente está vendo os benefícios de, aos poucos, né? Uma revolução não se faz de Nossa, maneira rápida, ela é lenta, né? muito, né? E gradual. Então, eu vejo que com o visagismo, lá na minha posição, lá na capital de Santa Catarina, que tem em torno de 500 mil habitantes, dá para botar um tijolinho ali e fazer a minha parte, e escutando as pessoas, entendendo o que dá para fazer. Como tu falou, né? Coisas que aconteciam em 1800, pessoas julgando o que uma pessoa vale mais ou menos pela orientação sexual, pela cor da pele, pelas linhas que formam o cabelo dela. Isso já não cabe mais, a gente está num contexto diferente. Uhum, E o visagismo e o profissional da beleza com o outro ser humano ali na cadeira dele tem como ajudar, tem uhum. como apontar direções Eu queria melhores, assim, né? explicar uma coisa que com sua imagem, né, Sim. para o quem está assistindo, o que estou querendo dizer, né? Então, se você olhar para a imagem do Tiago, pode olhar para a imagem lá, você vai ver que tem um formato retangular e ele tem um topete, só que ele não raspou a lateral. Então, o que isso permite? Esse volume permite que haja uma certa ondulação, um movimento no cabelo. Então, ao mesmo tempo que ele pode mostrar uma autoridade, vamos dizer, um posicionamento, uma força, ele mostra flexibilidade e essa sensibilidade que é essencial para quem é um artista. Então você vê, as ondulações são de suavidade, são elementos que são considerados femininos, mas que tornam a imagem do homem mais acessível, Perfeito. mais humano, mais gentil, mais. Então, isso é um exemplo de como você pode criar uma imagem, mas manter a força, vamos dizer, a masculinidade, mas sem ser autoritário em si, e Sim. sem ser rígido, sem ser. Coisa. E está sendo difícil para os homens, para os barbeiros, ter a compreensão disso. Sim. Então, eu vejo, por exemplo, a pessoa chega e fala: eu quero mostrar poder. Bom, eu queria até que as pessoas refletissem sobre isso. Você tem uma posição de poder para exercer o poder? Se você não tiver uma posição de poder e você está expressando poder, você está com problemas. As Porque situações que exigem, né, esse comportamento vão aparecer, né? vão,
Então, numa negociação, você vai querer impor, você não vai negociar, você não vai ceder. Sim. E se você tem uma posição subalterna, vamos dizer, você trabalha numa posição que você tem que acatar ordens. Você vai começar a falar, meu chefe é um idiota. Ele não sabe nada, porque eu sei. Né? E você não vai querer seguir as regras ou os preceitos da Vai empresa. querer pular a etapa, né? Você Vai vai esquecer querer do mandar processo. quando você não tem oposição para mandar. Sim. Você vai começar a competir com seus clientes e Colaborador. seus outros colegas. Sim. E isso geralmente resulta em vez de você expressar poder, você começa a se tornar agressivo. Então você vai brigar no trânsito. Você vai chegar em casa e brigar com sua mulher, brigar com seu filho, porque você vai criar uma frustração em si próprio, porque você não tem o poder para exercer. E não é poder que você quer. Sim. Pouca gente tem posição de poder. Sim. Pouquíssima gente tem Sim. poder. O que você quer é credibilidade. Então, se você é um arquiteto, você tem que ter É credibilidade isso. de que você é criativo, que você tem ideias. Se você é um psicólogo, você tem que ter credibilidade que você tem conhecimento e que você se importa com o seu cliente Sim, que as ou pessoas se paciente. sintam confortáveis de ir até ele, né? Se você é um analista financeiro, você tem que ter credibilidade que você tem um conhecimento no mercado e que você conhece números, o que você tal. Sim. São exigências diferentes. Sim, sim. E quanto mais credibilidade você ganha, mais posições de poder você vai ganhar. Sim. Então as pessoas estão indo pelo caminho errado. Sim. Sim. E não é você se impor mais. Isso não funciona mais. Não é o cara que antigamente, só 20, 30 anos atrás, por exemplo, tinha um grande executivo chamado Jack Welch, que era o CEO da General Electric. Ele era conhecido como sendo um cara que entrava no ambiente de trabalho gritando, mandando, etc. E ele exigia ele exercia seu poder Uhum. e intimidava as pessoas e mandava e fazia Sim. e ele tinha competência e fazia a GE Mas ele funcionar. não era um líder, é um ditador, né? Então, Ele é ruim. esse cara não funciona mais. Sim, sim. Ele simplesmente sumiu do ambiente das 500 maiores empresas do mundo. Sim, sim. Não existe mais nenhum CEO no mundo que tenha essa Esse tipo de atitude. comportamento, né? Pelo Ele contrário. não é, ele não vai chegar lá. Eu vi o Zuckerberg, por exemplo, ali, né, do Sim. Facebook agora, criando conteúdo, humanizando o conteúdo, mostrando a rotina, as fragilidades, Sim. se expondo ali nas redes sociais, e isso traz muita verdade, gera muita conexão, né? Aliás, tem um que é o Elon Musk, Uhum. que está tendo muitos problemas porque ele está agindo de uma forma ditatorial, sem ouvir as pessoas. E isso está criando um problema. Eu não sei se vocês sabem, mas a Tesla caiu de um valor de mercado de quase 2 bilhões de dólares para agora ter 800 milhões. Isso é uma queda de 1 bilhão e 200 milhões de dólares de Muita valor. coisa. Não está funcionando. E não é porque o Tesla, o carro, é ruim. É um problema de como você administra as coisas, como você age. E isso pode criar enormes prejuízos na sua vida. Então as pessoas têm que ter muito cuidado. O que eu quero? Parar para pensar nisso, né? O que eu quero realmente? O que minha vida exige para eu ter uma vida melhor com minha mulher, com meus filhos, no ambiente do trabalho, com meus colegas ou com meus funcionários, Sim. para fazer minha empresa funcionar melhor. A minha vida, né? E a sua imagem é fundamental para isso. Sim. As pessoas não acham, porque os homens acham, se eu estou bonitinho, assim, bem vestido, razoável, assim,
cuidado é o suficiente. Não é o suficiente. Sim, sim, sim. E dentro de uma das revoluções que a gente estava conversando ali, né, que agora o visagismo eu acredito que é a do momento, mas um step antes, teve essa coisa dos cortes raspados, né? Então Sim. vieram os maquinários, essa coisa do degradê, a gente até brinca, né? Acabou a ditadura do degradê, olha aí, equilibrar receptividade, força, eu recebo pessoas, mas eu tenho as minhas funções, isso é possível fazer com linhas, com formas, com cores, né? E por aí vai. E aí os formadores de opinião ali, jogadores de futebol e tal, usando aqueles cortes ali, as pessoas começaram a replicar muito aquilo. Uhum. E eu usei cortes raspados, eu parecia um viking com cabelo raspado e com um barbão assim. E você É, era autoritário. e assim, isso reflete, né, no comportamento. As coisas ficam meio. Porque aí eu sou bom numa área, até consigo performar na hora de corrigir alguém, mas e o outro lado fica meio com a cadeira vazia, né? Porque E você tem que imaginar, por exemplo, um jogador de futebol. Essa é a imagem adequada para quem vai ser criador dentro do campo? não. Então, por exemplo, teve um caso, e isso é verídico, né? Que o Palmeiras tinha um jogador que era o principal criativo, que era chamado, era o Valdívia, Valdívia, né? que ele Cabelão. era um cabelão, tudo tal, e ele era muito habilidoso, né? Era incrível. E ele que foi responsável pelo Palmeiras ganhar o campeonato, praticamente, a criatividade. Mas não só ele, né? O time era bom. Eu sou corintiano, não gostei muito, mas isso tudo bem. E eles fizeram um pacto que se eles ganhassem o campeonato, todo mundo ia raspar o cabelo. Aí todo mundo raspou o cabelo. Para quem era defensor, foi fantástico. Os caras ganharam mais força, mais determinação, etc. E alguns, eu acho que era o Cris, chegaram à seleção brasileira, etc. e tal. Mas o futebol do Valdívia sumiu. E até o Luciano Di Valle, num jogo, fala, não estou entendendo. O cara cortou o cabelo e sumiu o futebol dele. Perdeu a força igual a Sansão. Na realidade, ele perdeu a criatividade. Perfeito. E ele começou a ser expulso em todo jogo porque ele começou a brigar com todo mundo Uhum. em vez de criar. E era uma função que não era dele dentro do time ali, né? E desapareceu, acabou sendo vendido e ele desapareceu. Sim, Então você vê, mas é o cabelo? Sim, é o cabelo. influencia, influencia no Então, comportamento. a importância do cabelo é fundamental, ainda mais uma coisa que envolve o físico, o seu jeito de ser, que você ginga no campo, que Sim, você sim. vai driblar, etc. e tal, mas também na vida, você tem hora você tem que driblar, você tem que gingar, você tem que Sabedoria, dançar de acordo com a música, etc. perfeitamente. Não é se você duro e Sim, rígido é como eu quero. Não funciona. sim, sim. E esse corte raspado ele ficou muito popular, né? Essa coisa militar mesmo, né? E as pessoas, os profissionais ali com o espelho na hora de mostrar, né? Ah, olha como é que ficou, focando ali só nas laterais, ali na Uhum. nuca, e esquece de abrir a big picture e ver que é uma pessoa inteira. Não é a Uhum. lateral do cabelo que determina a sua rotina, os seus objetivos e influencia no seu comportamento. Tem que abrir o contexto, né? Sim. Se é militar, Então, você quem é militar, precisa, tudo bem. você precisa disso. Quem quer esse corte raspado? Por que que você quer, né? Mas nem todo mundo é militar, né? Exato, exatamente. E Então, não faz sentido, né? se vê, por exemplo, que esses corte raspado, os desenhos Uhum, na cabeça, é parte da cultura africana. uhum, Só que os desenhos podem ter curvas, claro. podem ter linhas inclinadas, Sim, podem, sim. que é uma forma do africano mostrar outras Uhum, qualidades, porque o cabelo dele não tem muito o que fazer para mostrar, por exemplo, força ou dinamismo se ele é encaracolado. uhum. Ele é limitado. Sim, Você pode cortar ele mais rente, perfeito. você pode fazer um black Quadrado. power, mas é redondo, Uhum, né? E quando você raspa, você tem muitos mais
ah, possibilidades. E depois você pode usar as tranças, os Sim, dreads, etc. e tal, sim, para expressar coisas diferentes. sim. Mas isso foi perdido quando passou para o homem branco, porque ficou só aquela coisa de Uhum. raspar o cabelo. Popularizou muito, né? E é, é gostoso para o lado machista, só que não percebe o quanto isso é prejudicial Sim. aos seus Mas são relacionamentos. cortes que, no meu ver, assim, né, no Ocidente aqui, são cortes muito fortes no contexto de guerra, né? Sim, Então, claro. alguns filmes como Fury, né, tem ali pessoal nos tanques de guerra, ali com aqueles cortes bem raspados ali, sem Mas é transição. totalmente adequado. Ou Peaky Blinders, aquela série também, né, Sim. das gangues de Não, rua. é bom para o morro no Rio de Janeiro. Se você está numa gangue, é ótimo. Mas Exato. Aí ficou isso, ficou essa padronização, todo mundo fazendo, e aí o barbeiro, por exemplo, que não tem esse conhecimento básico ali de que eu sirvo pessoas, eu trabalho com pessoas, eu preciso entender um pouco mais para sugerir um visual adequado, não é o que eu faço, né? A pessoa vai lá e aprendeu uma técnica, né? Um degradê que fica super polido e bonito, e ele quer treinar aquilo, ele quer executar aquilo, ele quer postar foto daquilo para outros barbeiros olharem como ele é bom e ele esquece da pessoa que está ali na cadeira dele, assim. E isso é complicado. A gente volta para aquela história do nutricionista passando a mesma dieta para todo mundo ali, né? sim, Estourou esse corte e agora essa nova revolução da customização foi, eu acho, uma das primeiras coisas que caiu na minha cabeça. Cara, o futuro da prestação de serviço é essa coisa customizada, é a personalização. personalização. Por quê? Porque eu sou o Thiago, que mora em Florianópolis, eu adoro morar lá. Eu nasci Que em tem Porto uma Alegre. história, Eu nasci em Porto Alegre e eu mudei para lá, deixei família, amigos. Eu quero me estabelecer aqui. você tem uma história, É, uma trajetória, tudo. exato. Um carro que todo mundo deseja, por exemplo, uma Ferrari, um carro esportivo, no meu contexto, para mim não é sofisticado. Não me atende. Eu Hum. prefiro um carro fora de estrada. Eu gosto de ir para serra, eu gosto de ir para Então, um praia. Jeep, sei lá, um Land Exato. Rover. É um carro mais quadrado, mais alto, que eu possa pegar terrenos acidentados, um 4x4 para eu me expor aos elementos da natureza e pegar Porque lama. vai atender seu lado aventureiro. Exato, e atende às minhas necessidades dentro do meu contexto, né? Sim. E aí, se eu quero copiar o modelo de outras pessoas e andar por aí com uma Ferrari num lugar cheio de quebra-mola, por exemplo, que o limite de Não velocidade é vai dar. 50 por hora, eu vou ficar infeliz. Eu lutei uma vida inteira, gastei recurso, deixei de estar com as pessoas que eu amava Você para. quer, você vai fazer um trekking com um Ferrari, não vai dar. Não vai dar, né? É isso, né? A customização, a personalização é a coisa mais sofisticada que um profissional da área da beleza pode oferecer para aquela pessoa que está Exatamente, sentada ali na cadeira. exatamente. Então, eu tenho até recebido algumas críticas, pessoas falando, mas você tem que fazer seu cabelo, né, tal. Agora eu cortei o cabelo, eu Ele tenho está que cortar e cortadinho. tal. Mas eu sou um artista. Tem horas que eu não posso ser tudo certinho. Perfeito. Eu tenho que ter minhas ideias fazendo assim, eu tenho que criar. Sim, Se está tudo reto, tudo tal, eu fico dentro de uma caixinha. sim, perfeito. E as pessoas não entendem isso. E outra coisa, eu vou dia 6 de julho, uns dias Na semana agora, que vem. é, aliás, agora que esse vai depois, Ah, vai então, depois. é, nós vamos fazer 50 anos de casados. Sim, Então, eu não estou interessado e não estou querendo ser atraente para outras mulheres. Isso perfeito. vai criar um problema para mim. Perfeito. Então, Contexto. aquele cabelo masculino pode ser muito atraente para certos tipos de Uhum. mulheres, especialmente quando o homem não é casado, para ter uma aventura, sei lá. Só que ela tem que tomar cuidado, porque ele pode ser dominador e justamente o que você não quer. Uhum. Sim, Né? sim, sim, Então, sim. isso tem que pensar. E o que você Eu realmente digo isso, quer? né? Nem sempre atração é atrair
né? O teu sexo de preferência é a melhor coisa que você pode fazer naquele momento. Se você está num momento mais profissional, está precisando focar e ter criatividade, né? Os artistas antigamente da música, né? Iam para um sítio, ficavam no meio do mato, isolados, e aí compunham grandes obras, tipo Dark Side of the Moon, Sim, saiu de uma imersão ali, sim. criatividade, licergia, Uhum. e É Pink Floyd. é o contexto da Fazer o coisa. mansplaining. Pink Floyd. Da Roxplay. Mas é incrível isso, né? É o contexto da coisa, né? Nem sempre o que você precisa é o que todo mundo diz que você precisa. É como o rejuvenescimento, que as pessoas sempre linhas inclinadas, joga tudo para cima, daí a pessoa fala: "Uau, parece que eu remocei 20 anos". Nem sempre é o É, melhor. mas talvez se você precisa credibilidade de ter conhecimento e sabedoria, é justamente o contrário É que eles têm. justamente o contrário. Às vezes até uma O- calvície pontua positivamente o Ou os cabelo branco, cabelos brancos, né? né? Quando um dos bate-papos que eu tive com a Zigrid no programa dela, a gente falou sobre essa coisa da etariedade e a imagem, né, no universo masculino, e ela pegou artistas, acho que era o vocalista do A-ha, por exemplo, que ela trouxe: olha, esse cara agora tá com tantos anos, ele fez sucesso Ele bem tá mais com jovem, tá quase 70, né? alguns deles continuam usando franja Que não caindo tem na nada a testa. ver. Caindo na testa, e aí a gente ficou conversando sobre isso, sabe? O Bon Jovi ainda usa às vezes, né? E aí, ele quer diminuir a racionalidade para ter mais criatividade, ou ele quer ainda se conectar com uma juventude que já não existe mais? A gente bateu um É papo sobre interessante isso, você assim. falando isso, porque pensando do Mick Jagger, ele não tem mais aquele cabelão que Uhum. o Kiss continua usando. Sim, sim, E por quê? Ele tem quase 80 anos, sim. mas ele quer mostrar que ele tem a energia para ir na palco. E o cara de E 80 anos dançando dança. desse jeito é incrível, né? Sim, sim. Porque Incrível. eu vejo o Biden com 81 e falo: "Oh, que diferença de Nossa, o Biden energia, de tá energia, empalhado né? já. Que energia o cara tem. Eu não tenho, eu tenho 8 anos menos e eu Sim, não tenho essa energia. sim, É sim. incrível, né? Sim, Mas ele precisa mostrar essa energia, eu não sim, preciso sim. mais. E é ele, né? É Ele ele. tem aquele rosto, aquela bocão, E o ele. cabelão é grande, mas não é mais longo, Sim, é sim, médio, sim. curto. Sim, sim. Ele também foi se adequando, se adaptando. Já não é É. mais a mesma pessoa, né? E nem o Keith Richards, nenhum deles é assim. Exato, exato. Aliás, o Charlie Watts é ele quase parece um executivo e ele ele toca assim como se fosse assim, ele não faz uma expressão o tempo inteiro, né? Sim, coisa de baterista. E cada um é um, Exato. cada um é pessoa e eu acho isso fantástico. Infelizmente nosso bate-papo tem que chegar ao fim, já foi com 1 hora, foi Sim. maravilhoso, muito obrigado por ter Eu que vindo agradeço, foi um e, prazer aqui para mim. Obrigado. e por ter vindo de Florianópolis e desejo muito sucesso, que continua nessa caminhada e que eu fico muito orgulhoso de você ter pego todo esse conhecimento, porque nós estamos nos conhecendo primeira vez aqui, Sim, né? hoje. E que um curso online pode ter feito tanto para você como fez, né? Sim. E vamos lá, nós que somos profissionais da beleza aí, usar essa ferramenta da melhor forma possível, não para replicar padrões e nem para impor nada às pessoas, mas ajudar as pessoas a externar quem que elas são, ajudar elas a fazer essa pergunta difícil, né? Quem eu sou, quem eu quero e como a minha imagem pode expressar isso. Exatamente. Vamos lá. Muitíssimo obrigado. Então, até o próximo episódio de Visagismo em Foco. Por favor, deixe seus comentários construtivos e um like e siga a gente, por favor. Até a próxima. Tchau.